A gente vai continuar repercutindo aqui o balanço da estatal com o Vitor Souza, analista de combustíveis da Genial, que já está aqui comigo. Vitor, meu querido, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Antes de mais nada, sempre bom bater um papo contigo. Muito obrigado pelo convite, espero poder ajudar no que for possível. Perfeito. Vitor, vamos lá. Primeiro de tudo, né, esse número aí do resultado da Petrobras. Ficou um pouco abaixo do que o mercado aguardava. Acho que diante do relatório de produção, acabou se criando uma expectativa muito grande, principalmente por causa da alta do petróleo, e talvez se esquecendo um pouco, né, da negociação em contratos futuros, que a gente sabe que acontece no mercado de commodity e que, portanto, a companhia justifica que a gente só vai ver o impacto realmente da alta do petróleo por causa da guerra nos próximos semestres. O que fez esse resultado ficar um pouco abaixo? Foi efeito realmente de câmbio? Foi um câmbio um pouco mais depreciado que acabou impactando? Qual que é a tua análise em relação a esse resultado, a esse lucro da companhia que houve, né, uma desaceleração? Para mim, o que aconteceu foi exatamente o que você veio mencionando ao longo da sua reportagem, ao longo da apresentação. É, o conflito Estados Unidos e Irã, que ocasionou na alta expressiva do preço do petróleo, ele aconteceu no final de fevereiro. Então, quando a gente pensa em um trimestre inteiro, a gente teve só, digamos assim, pouco menos de um mês, digamos assim, de preço do petróleo mais alto. Então, como você mencionou, os contratos eles são fechados, né, pensando no futuro, os carregamentos da Petrobras, boa parte deles vão para a Ásia. Então, o faturamento desses contratos, ele acabou acontecendo somente na virada do mês. E eu falo isso exatamente porque também você já mencionou que existia uma expectativa muito grande, porque a produção veio recorde, e se a produção veio recorde no momento em que o preço do petróleo está muito alto, o resultado, pô, vai vir espetacular. E de fato você teve essa questão, mas foi muito mais um efeito calendário. Não foi algo do ponto de vista operacional que trouxe um efeito ruim, não, muito pelo contrário. Eu acho que do ponto de vista operacional, a empresa tá redondinha, deu exemplo e, assim, deu tudo certo. Agora, todo esse efeito positivo no que diz respeito ao preço do Brent deve vir mais forte no segundo trimestre de 2026, assim como também o impacto no segmento de refino, né? Porque, como a gente tem acompanhado aí, o resultado do segmento de refino foi positivo nesse trimestre, mas pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar, né? Eu acho que o efeito cheio a gente só vai conseguir observar no segundo trimestre de 2026, porque aí sim a gente vai ter passado pelo trimestre inteiro com as novas condições de mercado que se deram desde o início do conflito Estados Unidos e Irã. E essa questão cambial também teve um impacto importante na tua visão nesse primeiro trimestre da companhia, Vitor? Teve, sempre tem. A Petrobras, ela é uma empresa que vende uma commodity dolarizada. Sempre que o real se valoriza em relação ao dólar, faz muito sentido que o efeito seja negativo. Ou seja, quando o real se desvaloriza, o real vai para R$ 5 e pouco, R$ 6 e pouco em relação ao dólar, ela recebe mais reais, né? E ela tem parte dos seus custos em reais, e isso acaba beneficiando o resultado. Então, sempre que o real se aprecia em relação ao dólar, o efeito ele é negativo, mas assim, faz parte do jogo, né? Eu acho que a questão da desvalorização, ela afeta empresas exportadoras, mas no final do dia o que a gente tem que olhar é se a empresa está produzindo bem, se os custos estão sob controle, se os investimentos eles estão sendo alocados em coisas boas e por aí vai. E quanto à questão dos dividendos, né? Porque eu acho que esse é um dos temas sempre muito aguardados é um dos temas mais aguardados pelos investidores, inclusive na divulgação do Estado. A expectativa é sempre se vai sair dividendo extraordinário ou não. 9 bilhões em dividendos, né? Com esse fluxo de caixa livre de pouco mais de 20 bi. E de investimentos que ainda seguem elevados. Aliás, daqui a pouco eu quero até falar sobre essa questão da estratégia de investimento da companhia. Mas esse nível de dividendos é confortável nesse momento na tua avaliação, Vitor? Ou o investidor deve também recalibrar expectativas para uma fase menos generosa em relação a proventos? Em relação ao primeiro trimestre de 2026, que é o que a gente está conversando aqui no final do dia, os dividendos eles foram, digamos assim,
com a regra debaixo do braço. Então, assim, qual é a política de dividendos da Petrobras? É 45% do fluxo de caixa operacional menos investimentos. Aí esse saldo daria o resultado do dividendo. E quando a gente faz essa conta, o que a gente observa é que o dividendo não teve nenhum pagamento de dividendo extraordinário. Essa questão ela é importante, por quê? Porque quando a gente pensa no segundo trimestre, no terceiro trimestre, por aí vai, e que o preço do petróleo está praticamente na casa dos $100, aí, como a gente pode ver, a empresa ela está gerando um excesso de caixa. Então faz muito sentido que, pelo menos até o final do ano, a empresa distribua dividendos extraordinários, porque com o petróleo a $100, dá e sobra muito dinheiro para ela pagar o seu plano de investimentos, pagar o dividendo regular e pagar um dividendo extraordinário. Só que a gente só vai conseguir observar isso a partir do segundo trimestre de 2026. Aí pode ser que a empresa decida pagar os dividendos extraordinários desde já, ou ela prefira deixar para o final do ano. Aí a gente tem que observar. Mas o que eu quero dizer no final do dia é que, com o petróleo a $100, claro que a gente não sabe como é que vai estar o petróleo até o final do ano, a empresa tem espaço para pagamento de dividendos extraordinários. E não pagar esse dividendo extraordinário seria uma sinalização muito ruim. Por quê? Porque ela já tem um plano de investimentos muito robusto e ela está executando esse plano de investimentos, digamos assim, no topo do teto e caso ela não pague esse dividendo extraordinário, acho que o mercado vai se perguntar, pô, o que ela vai fazer com esse excesso de dividendo? Então, acho que essa é a questão. Agora, Vitor, o segmento de refino, né, algo que vem diante principalmente dessa guerra, foi bastante debatido, essa questão da dependência de refino também ainda do Brasil. E no segmento de refino, né, transporte e comercialização, houve uma baita de uma melhora, o EBITDA ajustado aí de mais de 20 bi, quase que o dobro do quarto trimestre. Eu quero entender do teu ponto de vista se realmente a gente já pode considerar um ganho estrutural. A gente já tinha a Magda Chambriard falando sobre esse ganho realmente, né, que a gente poderia ver de refino, que a Petrobras vinha melhorando nisso e que a tendência era melhorar ainda mais. Ela até lançou uns desafios importantes quando participou de um evento conosco aqui de um CNN Talks em relação a refino da companhia. Qual que é a tua avaliação? O resultado desse trimestre, de fato, foi uma pancada, foi um resultado muito bom, margem espetacular, etc. Mas, como a gente mencionou, eu acho que os impactos reais aí dessa questão da empresa não estar acompanhando a paridade, a gente vai sentir somente a partir do segundo trimestre de 2026. Mas, assim, o que a gente pode olhar desse trimestre, que de fato o resultado foi muito bom e não tem o que se falar, né? Ali teve toda uma questão de giro de estoques e aumento do fator de utilização das refinarias. E o que a gente pode dizer é que sim, esse resultado do primeiro trimestre foi muito bom. Agora, para o segundo trimestre em diante, vai ser essa questão que eu mencionei, né? A empresa não está fazendo o repasse completo da paridade e alguma coisa ali de impacto de margem a gente deve começar a observar. Perfeito. Vitor Souza, analista de combustíveis da Genial. Sempre bom bater um papo contigo, hein, meu querido? Bem-vindo sempre por aqui. Até uma próxima. Boa terça-feira para você. Muito obrigado e bons negócios a todos vocês. Obrigada, até mais.